Alô, como vão, meus queridos amigos e amigas? Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo, bate-papo com o Dr. Luiz, e planejamos hoje encerrar o capítulo do livro que estamos estudando, que é o Reconstruindo Emoções, da doutora Nise da Silveira, essa grande psiquiatra alagoana, no plano espiritual, psicografando através da médium Iraci Campos de Noronha, que é presidente aqui do SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca. Então, dando prosseguimento ao capítulo, que estamos estudando, já fizemos 2 vídeos, essa vai ser a parte terceira e a última para encerrar esse capítulo que trata sobre a educação dos filhos e o egoísmo, como principalmente a postura dos pais, de alguma sorte, está contribuindo para o reforço do egoísmo em nossos filhos, netos, bisnetos e etc. Então, vamos encerrar hoje o capítulo e recordei-me agora de que agora de manhã, fazendo a prece, lendo um livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, uma das páginas, fala-nos que o Pai, Deus, todo misericordioso e bondade, ele não pune seus filhos, mas ele aplica corrigendas. E toda corrigenda aperfeiçoa, segundo o Espírito Emmanuel. Ou seja, todas as vezes que nós buscamos coibir as tendências menos boas dos nossos filhos, nós estamos os auxiliando no próprio aperfeiçoamento. E essa é a nossa missão, não é? É devolver a Deus, ao verdadeiro Pai, melhores do que Ele nos deu, com os espíritos mais aperfeiçoados, seguindo a diretriz do objetivo da encarnação, que é atingirmos a perfeição. Então, dando sequência ao nosso livro, a doutora Nise, ela cita algumas pesquisas, estudos reunindo cientistas das universidades de Harvard, nos Estados Unidos, Cambridge, Oxford e Manchester, no Reino Unido, advertiram que uma das doenças do século XXI é causada pelo longo tempo que o indivíduo permanece diante das telas, sob a hipnose da mídia. A mente fica acelerada, gerando insônia. Já falamos sobre isso. Assim, a nova geração está dormindo 2 horas a menos em comparação aos anos 60, gerando grandes distúrbios e tornando-se refém da própria mente. O motivo é o efeito da luz azul, que os americanos e os ingleses chamam de blue light, que irradia dos aparelhos de forma quase imperceptível, e isso impede que o usuário desligue o seu aparelho. Então, os aparelhos eletrônicos, eles emitem, mesmo quando a tela apaga, uma luz que pode afetar o sono do indivíduo. A gente vai ver como isso acontece. Então, vejam, no comparativo com a década de 60, os nossos jovens estão dormindo muito menos, 2 horas a menos. E, naturalmente, isso vai se refletir no dia seguinte numa série de sintomas psíquicos, Ela já colocou aqui, a mente acelerada é uma delas. Segundo esclarece os cientistas, a retina do olho, ao ser atingida pela luz azul, emite ao cérebro um sinal que causa a interrupção da produção da melatonina, substância essa natural do organismo que provoca o sono. Vale salientar que o sono previne a obesidade, momento em que o organismo produz
mais o hormônio leptina, que atua no controle da ansiedade e diminui a produção do hormônio grelina, que aumenta o apetite. Então, essas 2 horas de sono, além de causarem vários distúrbios emocionais na atenção, na aceleração da mente, da síndrome da mente acelerada, ainda também vai atuar no apetite, fazendo com que um indivíduo, nós estamos falando dos jovens, né, engordem com mais facilidade, porque aumenta o apetite e diminui o metabolismo de queima de calorias, através da leptina e da grelina, como foi citado aqui. E quando ela cita a melatonina, não vamos nos esquecer que é o hormônio do sono produzido pela nossa pineal. A pineal, tão importante, né? Nós estudamos no livro Missionários da Luz, do André Luiz, que ela é responsável pelos fenômenos medianímicos, mediúnicos do organismo humano, mas ela tem uma série de funções. E uma delas é justamente induzir o sono. Ela atua como um hipnótico, né? Ela acaba gerando o início do sono, mas quando sob a ação dessa luz azul dos aparelhos eletrônicos, ela é inibida. Por quê? Porque ela recebe a mensagem que ainda não está completamente de noite. Ainda não anoiteceu por causa daquela luz. Toda luz no quarto, mesmo aquela luzinha vermelha dos aparelhos, todas elas atrapalham o início, a indução do sono, por causa justamente de uma menor produção de melatonina. A melatonina também tem funções variadas, inclusive na nossa imunidade, aumentando a nossa imunidade. Então ela é de capital importância para o nosso organismo e, como diz aqui a doutora Anísia, ela está sendo afetada pelo uso, melhor dizendo, até pelo abuso dos aparelhos eletrônicos. As crianças e jovens não sabem brincar, porque não aprenderam. Receberam em suas pequenas mãos, ao invés de brinquedos, aparelhos eletrônicos. Portanto, brincando, se desenvolvem habilidades motoras, cognitivas, criativas, de imaginação e principalmente de lidar com sentimentos de perda e posse, frustração e superação, respeito e compaixão, amizade e honestidade. Já tracei aqui um paralelo nos vídeos anteriores com a juventude a infância e a juventude que nós fruímos, né? Onde tinha lá uma série de brincadeiras, pique bandeira, pique esconde, as queimadas que a gente jogava na rua, futebol, pipa, peão, né? Infelizmente, com essa evolução para os condomínios fechados, nós dificilmente temos oportunidade de ter essas brincadeiras. Mas não só essas, né? Jogos em geral estão sendo trocados por essa babá eletrônica. Então, a doutora Anísia aqui ela reforça que essa brincadeira, esse contato tete a tete, né? Faz com que várias habilidades sejam exercitadas e emancipadas, que elas aflorem, né? Então, como ela disse aqui, né, sentimento de perda, a pessoa vai aprender a lidar com a frustração, porque ela vai perder, ela vai ter, né, um confronto direto com outras pessoas e já aprende a lidar com as perdas. Sentimento de posse, frustração, superação, respeito, tem que respeitar o adversário, compaixão, amizade, honestidade, tudo isso é provocado pelas brincadeiras frente a frente, mas que infelizmente estão cada vez mais se tornando raríssimas na nossa sociedade atual. Os pais chegam em casa exaustos, estressados, e dessa forma procuram não contrariar os filhos, que por sua vez querem chamar a atenção dos pais, seja com brincadeiras, choramingos, caprichos, manhas, enfim, querem a atenção e exclusividade dos pais para si. No entanto, os pais não querem se aborrecer e acabam permitindo tudo, fazendo todas as vontades.
Tratam as crianças como os reizinhos da casa, cedendo assim a todos os caprichos e não colocando limites. Os pais, de alguma forma, querem suprir a sua ausência junto deles, oferecendo-lhes algum tipo de vantagem, permitindo assim tudo. Então, já comentamos esse aspecto da permissividade dos pais, do excesso de solicitude, de zelo e de afirmativas positivas às solicitações do filho, e o quanto isso é prejudicial na formação do caráter desse filho, né? Porque ele vai se acostumar com isso e vai tentar, na vida social comum, aplicar esses mesmos valores e vai ficar na expectativa de receber tudo o que recebeu dos pais. Mas várias portas no futuro se fecharão. Por isso, alto índice de depressão em jovens também e suicídios. Porque como eles não conseguem lidar bem com as frustrações, às vezes a primeira negativa, a primeira porta fechada, ou a primeira desilusão romântica, ou qualquer outra que aconteça na vida, ela não tem força, não tem capacidade. Vamos lembrar a epístola de Paulo de Tarso, que nos diz que toda tribulação gera fortaleza, força. Tudo aquilo que a gente passa de dificuldade nos fortalece no futuro para o enfrentamento das situações da vida. Então é isso que a doutora Anísia está dizendo aqui, né? Os pais chegam cansados de noite, já trabalharam os dois na maioria das vezes, e querem fazer as vontades, não querem contrariar porque não querem se aborrecer também. E aí acabam permitindo os excessos dos seus filhos. Muitas vezes, os esforços dos pais são excessivos para atender à vontade dos filhos e o fazem a qualquer preço. Dessa maneira, quando os filhos são repreendidos, eles reagem, porque sabem que os pais cedem, e eles, diante de choros, xingamentos, arremesso de objetos, ou fazendo chantagens e pirraças. É chamada manipulação. Com o tempo, eles acabam percebendo quais são os meios, os mecanismos que eles podem se utilizar para chantagear emocionalmente os pais. Eles sabem que no fim, esses pais vão acabar cedendo. Então eles choram, jogam objetos, fazem manhas, como disse aqui a doutora Anísia da Silveira, e acabam naturalmente recebendo o que querem. Eles já sabem o caminho. Então é isso, é chorar, jogar as coisas, se jogar no chão e etc. Assim os pais se tornam bonzinhos ou amigos, ela bota entre aspas, tá? Tanto bonzinho como os amigos. Mas na verdade se tornaram pais omissos, dominados pelos filhos e sem autoridade alguma sobre a criança e o adolescente. O resultado são filhos que crescem sem limites, sem respeito, sem disciplina, sem religião, nem valores, pois os pais sempre têm a mesma desculpa ou retórica de que falta tempo e o pouco tempo que dispõem querem aproveitar para o descanso, lazer, shopping, ou alegam ainda que gostariam de levá-los à evangelização, mas os filhos não querem ir, porque não gostam, e se tornam jovens cada vez mais desafiadores e sem valores. Então aqui a doutora Anísia está reforçando que os pais não aproveitam esse período maleável do caráter ainda do espírito reencarnante, na condição de nossos filhos, netos, etc., né? Não aproveitam para moldar-lhes o caráter, incutindo noções morais, éticas e religiosas. Né? A conceituação, a aceitação de Deus como Criador total e absoluto do universo, né? Ler o Evangelho, ler as lições do Cristo, nada disso. Porque os filhos não gostam. Então, se eles não gostam, eles gostam de quê? Gostam de tablet, de computador? Então, deixa eles lá, fazendo sempre as vontades deles. Então, invertendo os papéis, né? Quem passa a ser verdadeiramente a autoridade da casa são os filhos, e não os pais, que apenas obedecem aos mandos e desmandos desses filhos.
Então é isso que ela está reforçando aqui. Então ela já vai começar a falar sobre essa grande responsabilidade que nós lemos no primeiro vídeo, né, do Livro dos Espíritos, dos pais. O que nós temos que fazer então, né? Cabe então aos pais cumprir a missão que Deus os confiou. Cuidar da mente e cuidar do corpo, como também necessitam cuidar da alma de seu filho, seja ele consanguíneo ou não, seja adotado, enfim. Assim como a gente zela pela educação no colégio, pela higiene do corpo físico, né, dos dentes, etc., nós precisamos também cuidar da higiene dessa alma, né, porque nos foi confiada essa missão. Nós vimos no primeiro vídeo que a paternidade é uma missão, paternidade e maternidade. É uma missão que nós vamos prestar conta dessa administração quando desencarnarmos. Então, se nós não incutimos, vejam, por exemplo, no caso do André Luiz, do livro Nosso Lar. Ele passou 8 anos no umbral e muita gente acha que é um período longo. Não é não, em 8 anos ele conseguiu se lembrar que a sua mãezinha, ela o ensinou a se dirigir a Deus, a se subjugar à vontade divina. Ele levou 8 anos, mas o que são 8 anos, né? Perante a eternidade. Um outro espírito chamado Gregório, que dominou o umbral uma parte do umbral durante séculos, durou 800 anos para despertar, muito mais do que o André Luiz. Então, o André Luiz é um espírito evoluído, tanto que a gente vê pelas obras dele, evoluído no sentido de já ter despertado, não é um espírito puro, mas já despertou valores morais e éticos, e a sua mãezinha teve importância, porque ele se recorda que ela o ensinava a dobrar os joelhos, a rezar, a se dirigir à origem de todas as coisas, né, o Pai universal, numa atitude de humildade perante essa força irresistível do amor de Deus. E isso contribuiu muito, porque ele se lembrou, se ajoelhou, fez a prece e logo depois ele foi atendido pelo então ministro Clarencio da colônia Nosso Lar. Então veja a importância do papel dos pais, né, na educação moral, ética e religiosa dos seus filhos. É isso que ela está falando aqui. Por que negar essa oportunidade que irá dar base segura, acalmando as inquietações da transformação, do desenvolvimento da criança e do adolescente? Porque a concepção também que nós temos da divindade acalma o nosso coração. Quando nós sabemos, pela questão número 1 do Livro dos Espíritos, que ele é a inteligência suprema do universo, ou seja, ele coordena todas as coisas, não é apenas no nosso planeta, nem só no nosso sistema solar ou na nossa galáxia, que tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, que nem o nosso Sol. Não, ele controla, ele coordena, ele apazigua todas as forças em todo o universo. Que a gente agora tem que chamar de multiverso, porque já são vários universos. Então, essa concepção nos diminui a inquietude, porque sabemos que estamos sendo direcionados no caminho da luz, da perfeição, das respostas aos nossos questionamentos. Então, a concepção de Deus na nossa educação, ela nos traz um benefício enorme. A palavra fé, que vem do hebraico emuná, e depois foi traduzido para pistes no grego e fides no latim, quer dizer fidelidade. Nós nos tornamos leais a Deus, porque sabemos que Ele nunca falta, também com o seu atendimento, com o seu carinho, com a sua solicitude, as nossas necessidades. Mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades,
ele está nos dando a oportunidade de fortalecermos os dons divinos que ele colocou em nós, como está no livro A Gênesis, né? Que vai dizer que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Portanto, os dons divinos, eles residem latentes, naturalmente, dentro de cada um de nós, na nossa intimidade, precisando justamente dessas tribulações. Vejam a semente. A semente, para ela nascer. Quando a gente vê a flor, o caule, a flor e o fruto, a gente fica, que lindo, né? Mas se esquece que aquela sementinha, ela foi lançada na cova escura e ficou lá um tempo determinado, sozinha, solitária, né? Na escuridão, naquela umidade, para que pudesse manifestar as potências que estão latentes dentro dela. Ela precisou passar por um período de provação, de dificuldade, vamos dizer assim. Então também nós precisamos ser testados, provados, para que possamos desenvolver as nossas potencialidades divinas. Então por isso que Paulo de Tarso diz, a tribulação gera força, fortaleza. Então essa concepção de Deus nos ajuda, porque também explica todos os fenômenos sociais. O que tudo que está acontecendo ao nosso redor, que parece se assemelha a um caos sem organização, muito pelo contrário. Tudo está sendo minuciosamente planejado para que todos, absolutamente todos, por isso que Jesus, em determinado momento do seu Evangelho de Luz, afirma que nenhuma ovelha se perderá. Então, todos os espíritos e também todos os outros, o princípio inteligente, né? Quando a gente fala espírito, está falando também de todas as outras formações, criações divinas, como os minerais, vegetais, animais e, no nosso caso, o reino hominal. Todos estamos sendo atraídos para a perfeição e para a felicidade por esse amor e por essa solicitude divina. Todos, ninguém vai deixar de atingir a condição de puro e sábio espírito. Ninguém. É só uma questão de tempo, de caminhada. Como eu disse, o André Luiz levou 8 anos para despertar. O Gregório levou 800. Mas não tem problema, despertou. Qual o problema? De qualquer maneira, teve o seu encontro com a luz. Existe, olha a advertência dela aqui importante, reforçando o que estamos falando, né? Existe uma necessidade íntima de um vínculo direto com Deus, a ser reconhecida como base ao desenvolvimento para a vida, entre o indivíduo e o divino e o sagrado, com o propósito de se alcançar o equilíbrio. Então, quando o filho for atravessar os desafios da vida, que é natural, enfrentará de forma ponderada. Essa concepção de Deus nos traz o equilíbrio e nos traz força. Já contei para vocês que há 6 anos e meio, não digo luto não, lido com uma enfermidade grave, e se me faltasse essa fortaleza, muito provavelmente eu já estaria no plano dos espíritos. Mas essa fortaleza, que a fé, a fidelidade, né, da palavra fé, a lealdade aos princípios que me foram trazidos pela abençoada doutrina espírita, fez com que eu ganhasse uma fortaleza, uma força para que ainda está desenvolvendo os trabalhos e os potenciais que me cabem respeito. Se não fosse isso, com certeza o desespero, a dúvida, a rebeldia, por que isso está acontecendo comigo? Por que não acontece com o meu vizinho? Por que não acontece com pessoas que eu considero piores do que eu, assassinos, criminosos, ladrões e etc. Não é? Gera uma revolta. Já a crença em Deus gera um equilíbrio, porque nós sabemos que não existe nenhuma colheita que não tenha sido plantada em algum lugar do passado, alguma semente, já que eu citei a semente, que não tenha sido plantada. E que essa enfermidade está me auxiliando, ela é uma mestra
em primeiro me auto-observar. Na medida em que eu sei da minha responsabilidade na produção dessa doença, não foi Deus que produziu essa doença, eu tenho que me auto-observar e descobrir quais são as causas matrizes na minha própria intimidade, quais são os sentimentos em desequilíbrio, se é a culpa, que inclusive já adianto para vocês que vai ser o nosso próximo capítulo. Tive uma aula muito interessante sobre a culpa e vou repassar para vocês no próximo vídeo. Se é a culpa, se é a mágoa, se é a raiva, seja lá o que for, eu preciso me descobrir o autoconhecimento da questão 919 do Livro dos Espíritos, né? O meio prático mais eficaz de nós conseguirmos atingir ao processo de autoiluminação, de autotransformação íntima, que na doutrina espírita a gente chama de reforma íntima, é através do autoestudo, do autoconhecimento, dos próprios sentimentos. Então, isso, com o conhecimento da divindade, nos facilita muito. Porque a gente sabe que nós não estamos sendo castigados. Uma vez uma pessoa me apresentou, não, esse aqui é uma pessoa religiosa, temente a Deus. Eu falei, não sou temente a Deus, não, meu filho. Por que eu vou temer alguém que me ama de forma incondicional? Ele me ama e eu o amo. Não existe temor na nossa relação. É uma relação de confiança. Bilateral, é uma via de mão dupla. Ele confia em mim e eu confio nele. Por que eu vou temer? Eu temo as minhas próprias paixões, minha impulsividade, meus desequilíbrios. Esse eu tenho medo, porque ainda não consegui domar completamente. Mas a Deus, que é só amor, que na parábola do filho pródigo representa aquele pai que não quer nem saber o que o filho passou. A alegria dele era tanta de receber o filho de volta, que ele sai correndo na direção do filho, pula o filho querendo falar, pai, olha, pequei contra os céus, pequei contra ti, e etc. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele nem escuta. Ele pula no pescoço e dá um monte de beijo no rosto, segundo a descrição evangélica, querendo dizer assim, meu filho, nada disso importa. Importa que você, através da humildade e da sua fidelidade a mim, você voltou. Isso é que importa. O passado passou. Vamos viver agora o momento presente. O momento presente é um momento de amor incondicional entre mim e você. É linda essa passagem, né? Se a gente consegue extrair o substrato profundo das lições evangélicas, a gente vai ter um manancial incrível de subsídios para resolver as nossas questões do cotidiano, das nossas relações humanas. Tudo está ali explicadinho. Então, como ela diz aqui, existe essa necessidade íntima do vínculo direto com Deus, como base do desenvolvimento para a vida. Porque quando o filho for passar pelos desafios, ele vai ter confiança, ele vai ter segurança e ele vai ter equilíbrio, ponderação, como diz a doutora Nise, para superar aqueles obstáculos. O amadurecimento, continua a doutora Nise, requer esforço pessoal e perseverança, devotamento. Né? O Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a inteligência humana se resume nessas duas palavras, né? Renúncia a si mesmo, que está lá escrito como abnegação, e devotamento. Ninguém vai conseguir a sua melhoria espiritual à custa apenas de ir ao centro para tomar passe, ao templo evangélico para cantar hino, ou ir ao templo católico para tomar hóstia e assistir uma missa. Absolutamente. Todas essas funções são importantes, não estamos condenando, mas o devotamento, como dissemos, do autoestudo, do mergulho para dentro. Jesus colocou isso no Evangelho quando ele disse assim, se alguém te disser que o reino de Deus está ali, alhures ou acolá, não vades. Não pensa que está dentro do templo de pedra. Ele diz assim, o reino de Deus está dentro de vós, na intimidade.
como diz Carl Gustav Jung, no nosso lado sombra, que precisa ser descortinado, tanto nos seus aspectos negativos como positivos. As nossas potencialidades divinas também nos são desconhecidas por enquanto. Perseverança, esforço pessoal e perseverança. Errar é parte integrante do amadurecimento, como assumir as consequências do próprio erro e buscar refazer novamente. A gente vai estudar bastante isso quando estivermos com o tema da culpa, de como é que tem que ser a nossa postura quando a gente erra. Será que a gente tem que ser, é normal a gente se sentir culpado? Será que é bom a gente se sentir culpado? Mas fica para os próximos capítulos, né? Então, quando a gente erra, aceitar que se Deus quisesse e tivesse como objetivo nos fazer não errar, ele teria nos criado perfeitos, anjos, sem máculas, já com toda a experiência. Mas o desígnio divino foi que nós fôssemos criados simples e ignorantes e com os nossos próprios pés nós buscássemos a perfeição. Esse é o desígnio. Alguém pode perguntar assim, mas por que Deus fez assim e não nos criou já puros e sábios espíritos, né? Se me perguntarem, eu vou responder com a maior naturalidade. Eu vou dizer assim, não sei. Não sei. Isso é desígnio divino. Como é que nós, criaturas, que nem temos condição ainda de compreender Deus na sua plenitude, como é que nós vamos poder responder por quê? Mas como eu confio, eu sou fiel, tenho fé na questão número 1 do Livro dos Espíritos, então eu sei que Deus é o princípio inteligente e causa primária de todas as coisas. É a inteligência perfeita. Então, se ele fez assim, é porque é o melhor. Com certeza é o melhor. Assumindo os pais os seus verdadeiros papéis, a responsabilidade é respeitar os outros e a si mesmos, estabelecendo regras e obrigações. Ela já está começando a dar o tratamento aqui. A gente não pode fechar esse capítulo sem dar o tratamento. Vou repetir. Assumindo os pais os seus verdadeiros papéis de pai, a responsabilidade de educadores, educere, extrair sempre o melhor que tem em cada um, amando e disciplinando, dando disciplina, ensinando os filhos a respeitar os outros, não ficar o tempo todo interrompendo conversa, se metendo em assunto que não é deles, né? Estabelecendo regras e obrigações, colocarão limites por meio do sim, sim, do não, não, que tem no Evangelho, né? Jesus afirmou que o nosso dizer seja sim, sim, não, não. Tem hora para dizer sim, e quando ele reforça, ele podia ter dito apenas assim, o nosso dizer seja sim e não. Quando ele fala sim, sim, é ir até o fim. Não, não, ir até o fim. A não ser que naturalmente nós observemos que estamos exagerando ou agindo de forma inadequada. É claro que a gente tem que voltar atrás. Mas no caso da educação dos filhos, se nós tentamos apenas colocar os valores que recebemos dos nossos pais e também da moral e da ética que recebemos da abençoada doutrina espírita, não tem por que voltar atrás. É sim na hora sim, não na hora não. O pai educador dirá não com amor e firmeza, né? Olha só, amor e firmeza. A gente, pelo fato de estar indo não com raiva do filho, né? Com intolerância, esbravejando, não, explicando, meu filho não vai fazer por causa disso, disso e disso. Como eu busquei, claro que errei muito, né? Todos nós, como eu disse, o filho não vem com um manual de instrução, então todos nós erramos na educação dos nossos filhos, porque é tentativa e erro, mas conseguia convencer os meus filhos através do diálogo, com amor. E às vezes, claro, tinha que ter um rigor maior, porque eles apresentavam rebeldia, mas nunca precisei agressão física, nunca precisei, a não ser
tirar aquilo que eles gostam. Tão fácil. No caso dos aparelhos eletrônicos, então, hoje em dia é facílimo. É só tirar aquela fonte de prazer durante um tempo e eles acabam se corrigindo, acabam vendo e percebendo, como eu disse, os filhos gostam de sentir o amor da educação. Eles se sentem confortáveis com isso. Mesmo que externamente eles manifestem uma rebeldia, uma agressividade, etc. Né? Dizem que odeiam os pais, etc. Mas no fundo, aquele espírito se sente confortado, porque ele está sendo, de forma objetiva, está sendo educado. E ele sabe que precisa disso. Quando reencarna num planeta de provas e expiações, onde a maioria é rebelde à lei divina, ele sabe que ele precisa desses corretivos, dessas corrigendas, como disse Emmanuel. Estamos terminando. Assim, a ausência de disciplina no núcleo familiar tem como resultado inumeráveis conflitos, suscitando ainda mais o egoísmo. O indivíduo chega à fase adulta acreditando que é mais esperto do que os outros, que ele pode tudo, que consegue qualquer coisa. Então essa é a grande advertência da doutora Anísia da Silveira nesse capítulo, dizendo que essa nossa atitude omissa perante a educação dos nossos filhos os torna mais egoístas. Que, como já vimos nos episódios anteriores, a questão 913 do Livro dos Espíritos demonstra que o egoísmo, quase toda palavra, né? O português tem muitas exceções, né? Mas na maioria das palavras, com o sufixo ismo, fala a favor de uma síndrome, fala a favor de uma enfermidade. Então, o ego, por exemplo, é importantíssimo. Claro que nós precisamos do ego para nos identificarmos no mundo de relações sociais e humanas. Então, se me pergunta o nome, meu nome é Luiz Carlos Pereira Leite. Você é o que de profissão? Eu sou médico. Qual o seu CPF? Meu CPF é tal. Né? Nós precisamos desse mínimo conjunto de fatores que nos personificam. A palavra persona quer dizer máscara, né? Essa máscara que a gente está usando na encarnação atual. Então, o ego é importante para que haja essa identificação. O egoísmo já é um excesso, já é uma síndrome, já é querer tudo para si e achar que tem mais valor do que as outras pessoas, gerando orgulho, vaidade, ciúme, raiva e etc. Vários sentimentos menos bons, né, quando são exagerados, provém do egoísmo. A palavra também, só como exemplo, egocentrismo. Então, é a pessoa se sentir o centro do mundo, que é o que a gente acaba cometendo aqui na educação equivocada com os nossos filhos. Nós os tratamos assim, como se eles fossem o centro do mundo, e eles vão para a vida assim, acreditando nisso. Que eles são o centro do mundo, que merecem todas as atenções, não podem ser contrariados de forma nenhuma. Vejam que distúrbio nós acabamos causando na mente desses espíritos. Então é isso que ela está colocando aqui. O indivíduo chega à fase adulta acreditando que é mais esperto, o egocentrismo, que é melhor do que todos os outros. Então nós vamos encerrar com essa frase. Espero não ter trazido culpa a ninguém, vendo esses vídeos sobre a educação dos filhos, até porque a gente vai trabalhar bem a questão da culpa no próximo vídeo, que nós vamos reforçar que ninguém deve alimentar nenhuma culpa, e sim a responsabilidade sobre os seus atos. E a gente vai, auxiliado naturalmente pelos bons espíritos, pela literatura, pela própria doutora Anísia, por Emmanuel e etc., nós vamos ver o quanto
nós alimentarmos as culpas internas é prejudicial. E ao contrário, quando nós apenas assumimos a responsabilidade dos nossos erros, tentando consertá-los, nós estamos agindo de acordo com o que a lei divina espera de cada um de nós. Como eu citei o filho pródigo. O filho pródigo fez a besteira de se afastar do convívio com o pai, com todas as facilidades que ele tinha, mas ele se arrepende e, ao invés de ficar com culpa, ele volta. Ele faz o caminho de volta. Bom, se eu errei vindo para cá, eu vou acertar voltando. Então, para isso é preciso naturalmente humildade e uma série de outros valores, mas ele faz o caminho de volta, sem culpa, sem culpa. Então, é fundamental que isso ocorra com cada um de nós. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, pela sua presença no canal. Solicito sempre que vocês compartilhem, quem tiver Facebook, eu anuncio lá no Facebook, compartilhem e compartilhem aqui também pelo YouTube. Dê o seu like, sua opinião, sua sugestão, para que nós possamos fortalecer esse canal, que na verdade não é meu, né? Toda obra em favor do bem tem a presidi-la os bons espíritos, né? Então, que vocês possam me auxiliar no reforço desse canal, compartilhando, dando suas opiniões, botando like, ou se não gostarem, digam por que não gostaram, toda crítica é bem-vinda. E nós vamos encerrar, então, o vídeo de hoje com uma música que eu considero lindíssima, tanto a letra como a música, que o nome é Minha Essência, de Tiago Brado, que eu vou depois, sempre coloco no link abaixo, no espaço abaixo, melhor dizendo, o link da música para que vocês possam não só conhecer a letra, mas escutar a música através do acesso pelo link. Então a letra diz assim, é uma relação do filho com o pai, de nós criaturas com o Criador. Por isso que diz a minha essência, a nossa essência é a divindade. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a te oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que eu tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. Lindíssimo, né? E a música é tão bonita quanto. Espero que ela toque fundo no coração de vocês, como toca no meu. Uma ótima semana. Fazendo só um realce, que essa semana nós vamos colocar 2 vídeos excepcionalmente. Vamos colocar hoje, na quarta-feira, mais esse vídeo, encerrando o nosso ciclo. E, se Deus permitir, até o fim de semana, eu colocarei mais um vídeo sobre a culpa. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso carinho e namastê. Graças a Deus.